Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja e permaneça sempre em vossos corações. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas e que alegria podermos estarmos juntos para mais um momento de partilha e meditação da Palavra de Deus, através desse nosso ponto de encontro que se tornou esse canal do YouTube. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos então refletir com toda a igreja nessa quinta-feira, dia 17 de agosto, o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 ao capítulo 19, versículo 1, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com o que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele pedindo: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou um servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava: Tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que estava devendo. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos, procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida porque me suplicastes. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Quando terminou essas palavras, Jesus deixou a Galiléia e foi para a região da Judéia, pelo outro lado do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então vivenciando a 19ª semana do Tempo Comum, dentro desse mês de agosto, mês vocacional, e celebramos também com toda a Igreja a Semana Nacional da Família. Então somos convidados nesse mês de agosto a refletir sobre o chamado a qual então Deus realiza diante da sua Igreja, cada um diante do seu carisma, cada um de uma forma específica. E assim então, iluminados e alimentados pela Palavra de Deus, nós podamos compreender como se dá esse chamado de Deus na nossa vida, ou melhor ainda, como deve ser a nossa postura diante dessa proposta de Deus, ao que o Senhor nos chama, ao que Ele nos envia. Então tudo isso, a Palavra de Deus quer nos iluminar, para que nós possamos então, acolhendo a vida e vida em plenitude com o Senhor, Ele veio oferecer a cada um de nós, iluminados pela sua Palavra. E aí então nós temos hoje as leituras que nos narram como deve ser o comportamento daquele que se dispõe a seguir Jesus. E Pedro, no Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, ele inicia então o Evangelho questionando Jesus, perguntando para ele: Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? 7 vezes? E Jesus então vai adiante, vai dizer para ele: Não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Queridos amados irmãos, é interessante nós compreendemos então que na cultura judaica
De acordo com cada escola rabínica, era proposto, então, é claro, o perdão. Deveriam ser dado o perdão à pessoa. Mas, em cada uma das escolas era proposto um tarifário, assim chamado, para poder, então, ali ter uma cota de perdão. Uns eram 7, outros 12, enfim. Pedro quer saber, os discípulos de Jesus, quantas vezes deve perdoar o seu irmão. E aqui está, então, queridos amados irmãos, o novo a qual Jesus veio trazer. Jesus, então, não vai delimitar o perdão a 7, 15, 20, 30, não. Quando ele diz, então, responde a Pedro 7 vezes 7, quer dizer que o perdão deve ser dado toda a vida do ser humano. Não podemos negar a oportunidade do irmão de poder, então, recomeçar a sua vida, de redirecionar os seus caminhos diante de um erro. É isso que Jesus, então, ensina para os seus discípulos. E aí nós podemos, então, nos questionar, mas isso não é fácil. E realmente perdoar, e tem situações que a pessoa, então, ele precisa de um longo tempo para poder, então, libertar o perdão, para liberar o perdão, para dar o perdão. Mas é interessante compreendermos que o perdão é um dom concedido por Deus. E Deus concede esse dom a todos aqueles que estão de coração aberto, dispostos a poder, então, fazer essa experiência do amor, então, que perdoa, indiferente do pecado que o irmão cometeu. E perdoar não é a gente, então, esquecer aquilo que a pessoa fez. É o contrário. Porque há pessoas que, nos dias de hoje, ela diz que perdoa a pessoa, mas a primeira oportunidade que tem ali de discórdia com a pessoa, novamente ali, então, joga na cara da pessoa, fica recordando da atitude que ela teve. Essa pessoa não perdoou. Perdão é você, então, ali, olhar para aquela pessoa que te cometeu um erro, um pecado, seja qual for a situação. E você então vai recordar sim do fato, mas aquilo não vai trazer ali constrangimento para você, aquilo não vai trazer mágoa no seu coração, ressentimento, porque é como um machucado. Você cai e aquele machucado geralmente gera uma cicatriz, fica uma cicatriz. E você olha, você já não sente mais aquela dor, mas você sabe que ali foi uma situação que te levou a cometer aquilo. Então isso é o perdão. E assim então, queridos amados irmãos, todos nós somos chamados a perdoar. Jesus então segue ilustrando numa parábola, dizendo então do rei que resolveu prestar conta com os seus servos. E ali então ele se depara com um servo que devia uma quantidade enorme, inimaginável. E assim então, esse servo, ele então, diante do seu patrão, o patrão queria então vendê-lo para que pudesse pagar a dívida. Não somente ele, mas a esposa, os filhos, todo o bem que possuía, para poder então ali receber a sua dívida, aquilo que ele havia emprestado. Mas o servo, então, ele se prostra diante do seu servo, do seu mestre, melhor dizendo, do seu chefe, e ele então pede, suplica que lhe dê um prazo que ele pagará a dívida. E diante disso, esse patrão, então, ele se compadece e perdoa a dívida desse servo. E ali, então, o servo tem a oportunidade de recomeçar uma nova vida, agora livre. Mas, seguindo adiante, como nos narra o Evangelho, ele então se depara com um irmão de trabalho, que também lhe deve a quantia irrisória, como nos diz o Evangelho. E ali, diante desse fato, ele então sufoca, briga com esse seu companheiro e pede que lhe pague toda a sua dívida. E ali então, esse servo que recebeu o perdão da sua dívida diante do seu chefe, ele então tem uma atitude contrária daquilo a qual ele recebeu. Ele manda tirar na prisão até que esse seu companheiro de trabalho lhe pague até o último centavo. Diante disso, as pessoas ficam furiosas, então, e vão contar, então, ao Senhor, a esse mestre, e ele, então, vai pedir contas desse servo a qual ele havia perdoado. Vai dizer, olha, eu te perdoei toda a dívida que você tinha para comigo, porque você me pediu. Não deveria você também fazer a mesma coisa com esse teu companheiro? E ali então,
esse mestre, esse chefe, manda lhe atirar na prisão, e os carrascos ali então vão lhe torturar até que ele pague o último centavo. E Jesus vai dizer: assim também acontecerá com aquele que não perdoar o seu irmão. Meus queridos amados irmãos, o perdão ele não faz mal, ou melhor dizendo, a falta do perdão ele não faz mal para a pessoa que nós não perdoamos, faz mal para nós mesmos, porque o nosso coração é feito para o amor, e quando nós guardamos dentro dele coisas que não fazem parte da vida do ser humano, ou seja, mágoa, ressentimento, falta de perdão, ódio, ira, isso traz consequências na nossa vida, traz doenças, enfermidades, e você então vai se perguntar: de onde veio isso que eu não tinha essa doença? Vem de tudo isso que nós vamos colocando no nosso coração. Portanto, queridos amados irmãos, Jesus nos ensina a abrir o coração ao perdão, para que também nós possamos ser perdoados pelo Pai nosso que está aí nos céus. E é isso que nós então rezamos na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E diante de tudo isso, nós somos convidados então a experimentar o amor, a misericórdia de Deus e oferecer ao irmão essa graça, essa dádiva de também experimentar o perdão através das nossas atitudes. Porque Deus, então, ele se faz presente na nossa vida através do nosso testemunho. E é isso que nós, então, ouvimos na primeira leitura de hoje, extraída do livro de Josué, lá no capítulo 3. Agora, então, passada a parte de Moisés, silenciado Moisés, agora entra Josué, novo líder que vai conduzir, então, o povo de Israel rumo à terra prometida, a terra que emana leite e mel. E o Senhor então diz para Josué: a partir de hoje eu vou então ali fazer com que você seja reconhecido. E ali ele pede que a Arca da Aliança, que é sinal da presença de Deus, vá à frente junto com os sacerdotes, e ali atrás vem o povo de Israel. E ali então, queridos amados irmãos, diante do Rio Jordão, Moisés, que ensinou o caminho para Josué, para que pudesse então ali supervisionar, direcionar, conduzir esse povo, é isso que ele faz nesse episódio a qual nós ouvimos, nós temos a primeira leitura de hoje. Ele então para diante do Rio Jordão, e ali Deus diz para ele, para que a arca vá à frente, porque o rio vai se abrir novamente. Se com Moisés o povo atravessou então o Mar Vermelho a pé enxuto, agora com Josué essa experiência vai se repetir, só que agora no Rio Jordão. O povo novamente atravessa o Rio Jordão a pé enxuto. Sinal da presença de Deus, que agora não está mais na coluna de fogo, mas sim através da Arca da Aliança. É Deus que se faz presente no meio do seu povo. E assim então, como dizia meu amado e minha amada, muitas vezes nós não conseguimos entender, enxergar, vislumbrar esse Deus que está caminhando conosco. Mas Deus ele tem os seus meios, suas formas para poder agir na nossa vida. E diante desse fato, nós somos convidados então a elevar a Deus o nosso louvor. Aleluia, porque Deus opera a maravilha em nós. É aquilo que o Salmo de hoje então nos convida a rezarmos, a resgatarmos a experiência desse Deus que liberta o seu povo da escravidão e agora novamente faz com que atravesse a pé enxuto o Rio Jordão para tomar posse da terra que emana leite e mel. Portanto, queridos amados irmãos, que nós possamos então, como nos diz o Evangelho de hoje, abrir o nosso coração para o perdão, não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7, ou seja, toda a nossa vida. Devemos oferecer ao nosso irmão sempre uma oportunidade de recomeçar uma nova história, porque é assim que Deus faz com cada um de nós. E assim então, Ele caminha no meio de nós, nos conduzindo, nos libertando de tudo aquilo que tende a nos escravizar. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que faz parte dessa nossa família, desse canal do YouTube. Obrigado a você que já se inscreveu nesse nosso canal. E você que não se inscreveu ainda, não perca a oportunidade. Clique aqui em inscrever-se e venha também somar conosco. Ajude a compartilhar, divulgar esse canal com seus contatos, grupos de WhatsApp. Vamos fazer com que a palavra de Deus alcance os corações dos nossos irmãos. E que Deus, então, na sua infinita misericórdia, derrame sobre vós a bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Um abraço a cada um de vocês.